Vou desativar a câmera. Vou colocar aqui para eu ficar de olho em vocês. Ok. Vamos lá. Ai, cara, tropecei aqui, não. Foi. Pronto. Muito bom. Tá aqui. Bom, a princípio eu tinha colocado aqui, ó, esse aqui, eu segui o slide do jeito que já estava antes, né? Colocando esses três aqui como lição de casa, mas isso seria na aula presencial. Esse aqui é o que eu faria na sala. Eu vou acabar fazendo todos, tá? Eu vou fazer 2 com vocês e os outros 2 eu faço com a próxima turma. Então, se vocês quiserem ver os resultados, as resoluções, é só pegar a gravação da aula da próxima turma que vai ter a resolução, tá? Eu só não escolhi qual que eu ia fazer, deixa eu ver. Esse daqui é aquele de número deficiente abundante perfeito. São legaisinhos esses problemas. Eu vou começar por esse daqui, ó. Seria o que eu faria em sala, tá? Então eu vou começar pelo 4, que é o que está lá como conta digipares. Eu vou seguir o que está lá, então já vou direto no juiz aqui. Acho que aqui eu tô como administrador, né? Conta digipares. É esse aqui, eu já até coloquei na ordem aqui. Acho que eu vou seguir essa ordem aqui. Pode ser. Vou fazer o 67 e o 68 com vocês. Acho que quando eu coloquei onde, já coloquei nessa intenção já. Então vamos lá, o enunciado aqui. Deixa eu já trazer aqui para vocês. Já vou colocar aqui o. Vocês NA3 mesmo, né? Está aberto aqui, então é o último que eu usei ontem. Já vou colocar aqui o PDF. Caramba, tá difícil. Aí. Então vamos lá, conta dígitos pares. Faça um programa que receba uma sequência de números inteiros positivos e mostre a quantidade de dígitos pares de cada número, que cada número possui. Entrada: o programa terá vários casos de teste dispostos em várias linhas. Em cada linha haverá um número inteiro n. N vai de 0 a um número grande, né? Depois eu tenho que ver aqui se cabe no int. A gente vê já já. A entrada termina com EUF, beleza. A saída consiste de várias linhas. Em cada linha haverá um inteiro representando a quantidade de dígitos pares do número informado na entrada. Salte uma linha após a impressão. Não se esqueça de saltar uma linha após a impressão do último valor. Na verdade, você vai saltar uma linha sempre, inclusive no último, né? Aqui eu só não saltei, ó, porque senão ele ia querer colocar outra página aqui. Tá? Mas então tá aqui, né? Informa um valor. Aqui só tem 2 pares, então 2. Aqui tem 3, né? O 6, o 4 e o 6 de novo. Então, 3 pares. Tudo 1. Então, nenhum é par. Nenhum é par. Então, nenhum número par. Acho que dá para entender, né? Depois eu copio aí para a gente usar como exemplo. Só para a gente ver aqui se vai caber no número inteiro. Como é que era? O número inteiro é 2 elevado a 31, né? Então, ele tem aqui 2, 4, 6, 8, 10 dígitos. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, vai caber então. Cabe no inteiro. Não precisa se preocupar. Ok, vamos programar então. Vou copiar aqui o nome do problema. Java. Lembrando que a gente vai fazer usando funções, hein? Então a ideia aqui, deixa eu voltar aqui no problema. Como é que eu vou fazer? O main, ele vai ser responsável por fazer essa leitura aqui, ó. Ele vai ler um número até final de arquivo.
E aí depois eu vou criar uma função para resolver isso. Então, vou fazer aqui uma estratégia que vocês já estão acostumados a ver. Import Java. Não tinha que estar colorido isso aí? Ou eu que estou ficando... Não tinha que ficar colorido, gente? Eu tô ficando maluco. Tá, vamos continuar aqui, vamos ver. Esquisito. Deixa eu abrir de novo para ver. Olha, alguma coisa tá estranha isso aqui, hein? Pô, ele tá entendendo que é Java aqui, porque eu já coloquei... Professor, acho que o import tá com N, não tá? Desculpa? O import não tá com N? N? É, Não, é M mesmo. é M mesmo? Tá tudo certo aqui. Ele já identificou que também é Java, porque ele colocou o cafezinho aqui. Esquisito. Muito esquisito isso aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu tipo atualizar tudo isso aqui para ver. Senão a gente segue assim mesmo, mas que me deu uma sensação estranha ali, deu. Vamos ver. Olha lá. Coisas do nosso querido CS50 Cloud9. Tá, ok. Public class, conta dígitos pares. Então percebam que eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu já vinha fazendo em outros exercícios com vocês, que é, lembra que eu falei, ó, vou resolver primeiro a entrada. Aí depois eu resolvi o problema. Só que dessa vez eu vou estar dividindo mesmo, porque a entrada eu vou resolver dentro do main. E o resto eu vou desenvolver uma função para isso. Então, o main, que vocês já estão bem acostumados, ó. Static void main. Não deixa de ser uma função também. Por isso que função não é um negócio tão complicado, uma vez que vocês já sabem declarar o main desde o início. Declarar a função é muito parecido. Ele está chamando um número aqui de n, eu vou chamar de num, vai, só para não ficar o scanner. O scanner vai ficar dentro do main mesmo. Que é ele que vai fazer a leitura, né? Tá aí. E aí, como que era a história mesmo? Vai lendo número até final de arquivo. Então, enquanto scan.hasNext, enquanto estiver próximo, o que você faz? Lê esse próximo aí, next int, e só. Não é bem só, né? Porque aqui é onde vai ser resolvido o problema. Tá? Depois, aliás, eu já vou até imaginar isso aqui, ó. Eu vou chamar aqui de QTD digipares. Quantidade de dígitos pares. Eu vou ter uma função aqui, já vou até colocar ela, mas ainda não defini, né? QTD digipares vai receber o quê? Recebe o conteúdo do... Eu vou chamar de conta dígitos pares. Eu vou passar como argumento esse número. Pronto. E aí, system out println o QTD digi pares. Tá? É isso aí. O main vai fazer só isso. Se eu tentar compilar aqui agora, ele vai dar um erro, porque ele vai falar, não conheço esse tal desse conta dígitos pares aí. CD, conta dígitos pares, Java C, conta dígitos pares. Olha lá. Não encontrei o símbolo. Esse negócio aqui. Ao método conta dígitos pares. Ele não reconhece, não localizei ele na classe conta digipares, que é o nome da classe. Ele falou, não identifiquei ele aí. Ele está falando, ó, já que você está usando, você vai ter que declarar ele em algum lugar. Tá? Só vou comentar para a gente ver funcionar. Aqui ele vai reclamar que, quer ver? Ele vai reclamar que eu não dei nenhum valor para o QTD dígitos aqui. Olha lá. Não foi inicializado. Eu não preciso, eu vou inicializar só porque eu quero compilar ele sem, para ver se está funcionando certinho. Mas ele seria atribuído aqui, ó. Por isso que eu não me preocuparia. Depois eu vou até tirar isso igual a zero ali. Aí pronto.
E aí está funcionando o quê? Está funcionando a entrada. A entrada está funcionando. Enquanto não chegar no final de arquivo, para cada um ele está mostrando 0, porque é o que está lá, igual a 0. Tá? E aí, Ctrl D, né? Mandei o sinal de final de arquivo, acabou. Vou tirar isso daqui, porque não é mais necessário. E agora vamos resolver aí essa parte do conta dígitos pares. É a primeira função que a gente vai fazer juntos aqui, né? Então aqui, perceba que o editor me ajuda. Eu parei o cursor aqui, ele está dizendo, ó, está abrindo aqui. Esse aqui que está fechando, está sendo aberto ali. Então, é aqui onde fecha o main. E aí, exatamente aqui, é onde eu posso declarar uma outra função. Public static. A minha função vai retornar o quê? Um número inteiro, que é a quantidade de dígitos. E o nome dela é, aliás, tem que começar com Czinho, que é o que a boa prática diz. Conta dígitos pares. É o nome dela. E ela recebe um argumento. Esse argumento que ela recebe é um argumento do tipo inteiro. Tá? Que eu vou chamar aqui de n. Pronto. Aí agora, aí nessa linha 20 aí, ó, em diante, é que eu vou resolver o problema de fazer a contagem de dígitos pares. Tá? Tá errado aqui que tem que ser maiúsculo. Igual aqui. Pronto, agora sim. Bom, isso, o Lucas tinha acabado de falar ali. Tá. Como é que eu resolvo esse problema aí? Ô, professor, uma dúvida. Sim. Se eu deixar public static void, vai dar problema? Cadê? É o Matheus, né? Public static void vai. Vai porque você está esperando que ele retorne alguma coisa aqui, ó. Eu não estou guardando aqui alguma coisa que está voltando de lá. Isso Certo. aqui é o quê? Um número inteiro. Então não pode ser void. Vai dar problema. Beleza. Entendi, obrigado. De nada. É a diferença entre procedimento e função. Aqui eu tenho uma função mesmo, né? Ela vai pegar esse valor e vai me falar, ó, tem tantos números pares aí dentro, né? Tantos dígitos, né? Tem tantos dígitos pares esse número aí. Ela me retorna alguma coisa. É a definição de função. Se ela não retornasse nada, só escrevesse alguma coisa na tela, ou sei lá o que ela fosse fazer aí, seria um procedimento e seria void. E aí, pessoal? Como que eu resolvo isso daí? Dá uma ideia para mim. Se o n mod 2 é 0, você aumenta 1 na contagem de par e divide por 10 para pegar o próximo dígito até chegar em 0. Não sei se está correto o que você está falando, Nilo, mas é nesse sentido aí mesmo. É que você começou com aquele n mod 2 ali. Não é bem mod 2, eu tenho que dar mod 10, né? Eu dou um mod 10, porque assim, eu vou usar aquela ideia de. A gente já usou para vários exercícios isso. Eu vou pegar o valor, vou fazer o resto da divisão por 10 para pegar o primeiro dígito. Depois eu divido por 10, né, para pegar o que sobrou. E eu vou ficar fazendo isso até chegar em 0. Foi o que ele falou ali. E para cada dígito que eu estiver pegando, eu vou fazer o mod 2, né, para verificar se ele é par ou ímpar. Ok? Então a ideia vai ser essa. Uhum. Vocês entenderam a ideia? Senão eu paro para a gente desenvolver a ideia. O que vocês acham? Me falem aqui. Professor, você pode repetir, por favor? Tá, então não vou repetir. Vou fazer aqui aquele esquema lá. Pode ser? Vou fazer aqui, abrir aquela luzinha. E a gente... Pessoal, eu vou colocar... Ontem eu coloquei esse daqui, tá? Eu vou pôr esse daqui. Vê aí o que vai ser diferente para vocês. Porque eu sei lá qual a diferença. Eu ainda não me dei conta. Para mim parece que não muda nada. Vamos ver aqui. Cadê? Tá aqui. Isso. Qual que vai ser a ideia? Vamos desenvolver. Antes da gente partir ali para desenhar a função, vamos entender a ideia. Cadê o
enunciado. Vou pegar esse primeiro valor aqui, ó, 3584. Tá. Então eu tenho lá. Deixa eu ver, acho que será que dá para fazer isso sem? Deixa eu ver se dá para fazer sem escrever. 3584. Eu quero saber quantos dígitos pares tem. Acho que vai dar certo, ó, vamos ver. 3584. Ok, essa é a entrada. O que eu vou fazer com esse valor? Esse aqui é o tal do meu N. Tá? Isso aqui é o que o main leu e passou para minha função, isso aqui, ó, 3584. Tá? Vou pegar esse N aqui e dividir, não, desculpa, resto da divisão por 10. O que vai dar? Se eu coloco 3584, resto da divisão por 10, olha lá, 4. Então vai vir o 4 para mim. Certo? Esse 4 aqui, eu vou colocar numa variável que eu vou chamar de dígito, tá? É o dígito que eu peguei. Certo? E aí, o que eu vou fazer? Digimod 2. Para verificar o quê? Se ele é par ou ímpar. Né? No nosso caso aqui vai dar o digi foi 4, 4 mod 2 é 0. Então, significa o quê? Que é um número par. Eu estou contando justamente os pares. Então, eu vou criar também uma variável que eu vou chamar de QTD par, que vai começar de 0. E aí, toda vez que ele encontrar um digimod 2 igual a 0, ele vai fazer o quê? Um QTD par mais. Então, aqui o QTD par já foi para 1. Certo? Ok. Legal. Aí, o que eu tenho que fazer? Depois de todo esse processo, qual foi o processo? Recebi o N, peguei o N, fiz mod 10. Joguei isso na variável dig. Depois eu peguei esse dig, mod 2. Se for igual a 0, QTD par mais. Acrescentou 1. Acabou o processo. Repito todo o processo agora, mas para N, recebe o quê? N dividido por 10. Para quê? Para eu desprezar esse último cara aqui, ó. Então vai ficar como? Opa, subiu tudo. 3584 dividido por 10. Como isso aqui se trata de um número inteiro e eu estou dividindo por um inteiro também, vai ser a divisão inteira, né? Ele vai pegar só a parte inteira aqui, ó. Então isso aqui vai resultar em 358. E aí eu repito o processo, que é o quê? N mod 10, 358 mod 10. 358 dividido por 10 vai dar 35, né? E sobra 8. Então, mod 10. Olha lá, 8. Então, pegou o 8 aqui. Esse 8 vai para minha variável dig, que aí eu vou verificar com mod 2. 8 mod 2 vai dar 0. Portanto, QTD par mais. O que vai acontecer? Vai para 2. Terminou o processo? Ainda não. Deixa eu ver o que eu coloquei. Mas por que você não faria de cara mod 2? Você vai dar 0. Por que eu de cara não pego esse aqui mod 2? Vai dar 0. Porque ele é um número par. Tá. Aí ele retornaria 0. Sim. Se o número terminasse em par. Não, mas tá, com isso o que você descobriria, Danilo? Que o último dígito é par ou ímpar? E aí depois você faria o quê? Desprezaria com
Desprezaria ele usando o dividido por 10 e faria o mesmo processo com 8, isso? É. Então acho que é isso que eu falei, né? Que foi a sua ideia. Você pegaria ele mod 2 aqui, você descobriria que o último dígito é par. Aí depois você faria dividido por 10, para você desprezar o 4, pegar só o 358. É um outro jeito de fazer também. É um outro jeito. Você vai economizar o que no caminho? Esse mod 10 que eu fiz aqui, ó. Porque esse dividido por 10 vai ter que fazer de qualquer forma. E esse aqui vai ter que fazer de qualquer forma. É outra forma de resolver também. Sem problemas. Vai ficar. Economiza essa etapa aqui. Daria certo também. Vou seguir aqui, tá? Ok. Parei nesse ponto aqui. Já resolvi parte do problema. Já resolvi a parte do 358, peguei o 8 e verifiquei. Agora o que eu vou fazer? A mesma coisa aqui, ó. N igual a N dividido por 10. Que vai ficar o quê? 358 dividido por 10 vai dar o 35, que sobra 8, dá 35. Então agora, repete todo o processo com 35. Então, vai dar o N mod 10. Vai pegar o quê? O 5. Esse 5 aqui é o que vai lá para a variável dig, que eu vou verificar com mod 2. Vai dar o quê? 1. Então não vai entrar no if que eu vou fazer lá, né? Porque eu só vou fazer QTD par mais se isso aqui for 0. Então acabou aqui. O que eu faço agora? N recebe N dividido por 10. N recebe N dividido por 10. Quanto vale o N? 35. 35 dividido por 10 dá 3, sobra 5. Então dá 3. Repete o processo agora para N igual a 3. N mod 10. O N é 3 agora. 3 dividido por 10 dá 0, sobra 3. Então, 3 é o que vai para a variável dig. Que eu vou fazer mod 2. 3 mod 2 é 1, né? 3 mod 2, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Né? 1 não vai entrar no if da contagem, então vou direto para o n igual a n mod 10. Ou desculpa, mod não, dividido por 10. 1 é 1 que eu tenho lá, não, é 3. 3 dividido por 10 é 0 e sobra 3. É 0. Aqui é o fim da iteração que eu estou fazendo. Perceba que eu estou repetindo o processo. Eu fiz o processo para 3.050, 3.584, para 358, para 35, para 3. Chegou em 0, parei. Tá? Então, a minha condição de parada é essa daqui. Ok? Então, essa aqui vai ser a ideia que eu vou desenvolver dentro do algoritmo para resolver o problema. Ah, e o resultado está onde? O return que eu tenho que dar. Onde que é o return? É isso aqui, ó. É o QTD par. Que no final ficou com que valor? 2. Que é a quantidade de dígitos pares que ele tem aqui, ó. 2. Tá? Beleza. A ideia que o Danilo deu também era legal. Ele fazia um mod 2 de cara, para quê? Para verificar se esse cara aqui era par ou ímpar. Depois ele tinha que quebrar de novo, fazendo o quê? A divisão por 10, para chegar no 358. E aí ele fazia o mesmo processo, ou seja, fazia 358 mod 2, para verificar isso daqui, ó, que esse cara aqui também era par. Depois ele fazia o processo de novo de dividir por 10. Para quê? Para chegar no 35. E aí ele fazia mod 2 e verificava que dava 1. Por quê? Porque esse cara aqui não é par. Né? E aí ele fazia o mesmo processo. O quê? Dividia por 10 de novo para pegar o 3 agora. Fazia mod 2 no 3, sobrava 1. Via que não era par também. A mesma coisa. Tá? Eu quis fazer
dessa forma aqui, pegando o mod 10, pegando o dígito, verificando o que tinha que verificar no dígito, depois fazer o divisão por 10, porque é o que a gente está fazendo. A gente fez. Quais os problemas que a gente usou para fazer isso? Aquele da senha, usou o mesmo processo. Né? O mod 10 e o dividido por 10. O da senha a gente usou assim. Qual mais? Aquele das notas, alguma coisa de notas lá que a gente fez. Na última atividade teve um lá que era duas notas, que também dava para usar isso daí, só que ao invés de você ficar fazendo div 10, mod 10, você ia fazendo div mod com o valor das notas que você tinha disponível. Tá? Então, eu fui por esse caminho. Por quê? Porque é o caminho que a gente está acostumado a fazer. Quando a gente fez a conversão acho que foi uma conversão, foi o quê? Binário decimal ou foi decimal binário? Não sei. Mas uma conversão que a gente fez também seguia a mesma ideia, tá? Mas a ideia dele também funciona. Inclusive, é mais eficiente porque vai fazer uma expressão a menos a cada iteração, tá? Tudo bem? Posso voltar lá e colocar essa ideia aqui dentro da função? Tá no mesmo lugar, eu sempre me perco. Aí. Muito bom, então vamos lá. Bom, eu tinha lá um tal de QTD par, que começa em 0. O N já está ali. Acho que era. Tinha o dig, né? E tinha um tal de dig, que era o dígito. Ok. Então, o que eu fazia? Enquanto esse N aí for maior que 0, enquanto esse N for maior que 0, o que você vai fazer? Eu obtinha o dígito, né? Como que eu obtinha o dígito? Fazendo o N mod 10. Dígito é igual a N mod 10. Peguei o dígito. E aí, o que eu fazia com esse dígito? Verificava se ele era par ou ímpar. Se dig dividido por 2, resto da divisão por 2, for igual a 0, então é porque ele é par. Se ele for par, QTD par igual QTD par mais 1. E se não for? Se não for, não faz nada, segue a vida. Não estou contando o ímpar, estou contando só par. Bom, depois disso, o que eu tenho que fazer? Pegar o número, o N, e desprezar o último dígito dele, né? Então, vou fazer como isso? N é igual a N dividido por 10. Pronto, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Obtendo o dígito, verificando se ele é par, excluindo o último dígito. Volta. Pega o dígito agora, verifica se ele é par, exclui o último dígito. Então ele vai ficar caminhando no número até chegar em 0. Perceba que ele está alterando a variável n. Quem é essa variável n? É aquela que eu passei lá. Mas ele vai alterar o que está lá dentro do main? Não. Por quê? No momento que eu passei como argumento aqui, eu estou passando o quê? O valor. E não aquela variável. Estou passando o conteúdo daquela variável. Aqui ele modificou ela, mas lá o num continuou intacto. Tá? No final, não se esqueçam, terminou tudo isso daqui, ele chega nessa linha 30. Quando ele chegar nessa linha 30, o N vai estar com 0, o dig vai estar com o último dígito que ele pegou lá, e o QTD par vai estar com a quantidade de dígitos pares que ele contou aqui, ó, dentro do processo. Então, eu dou um return de quem? QTD par. Tudo bem? Vamos executar? Bom, primeiro vamos compilar, para ver se funciona. Java C, conta dígitos pares. Professor. Oi. Então, quando você rodar, ele vai retornar ali para a linha print já, né? Ele retorna, assim, quando eu estiver executando, ele vai pegar um número aqui no main. Aqui no main ele vai pegar um número através do scanner, aí ele invoca o
a função conta dígito. Ela vem aqui, faz tudo o que tem que fazer, o retorno dela volta exatamente para essa linha aqui, que é o quê? A atribuição. Ah, entendi. Então vai vir Não, aqui, por perfeito. exemplo, quando retornar aqui 2, esse 2 vem para cá e é atribuído para quem? Para o QTD dígitos pares. E aí eu exibo ele na tela. Entendi. Perfeito. Ok? Obrigado. De nada. Vamos lá. Caramba, sumiu. Aí. Ok, já compilamos aqui. Java, executar. Conta dígitos pares. Está parado lá esperando um número. Vamos colocar o 3584, que nem no nosso exemplo. Vai retornar o quê? 2. Vamos colocar 2684. Vai retornar o quê? 4. Vamos colocar 5319. Vai retornar 0. Muito bom. 0 vai retornar 0. Tá errado, né? Tá errado. O 0 faz parte do teste? Vamos ver. O 0 não faz parte do teste, então não sei se isso daria erro, mas eu vou deixar certinho. Vamos. Só continua. 1 vai dar 0, o 2 tem que dar 1, o 3 tem que dar 0, o 4 tem que dar 1. É só o 0 que tem que dar 0, né? Vamos. Ali eu podia ter dado Ctrl D, tá? Eu dei Ctrl C aqui, mas podia ter sido Ctrl D. Conta dígitos pares. Quando vem o 0, é que o 0 não é uma entrada possível. Eu vou mandar. Tá, o 0 não é uma entrada possível, a gente não precisava nem se preocupar com isso. Tá? Mas eu vou me preocupar. Vamos supor que o 0 fosse uma entrada possível. Nesse caso, o que acontece? Quando o 0. Eu não posso mudar isso aqui, ó, porque se eu mudar isso daqui, vai quebrar toda a minha lógica lá. Então eu vou tratar o 0 como uma exceção. Vou tratar ele como uma exceção. Porque quando vem n igual a 0, o que acontece? QTD par igual a 0, dig, aí ele verifica, já veio o 0 lá do meio. 0 é maior que 0? Não. Então, se o 0 não é maior que 0, o que ele faz? Salta, vem para cá e retorna o QTD par, né? Retorna o QTD par, que é o quê? 0. Então, eu vou tratar ele aqui, ó. Eu vou fazer a inicialização já pensando no 0. Se n... Deixa eu pensar. Se n igual a 0, você já pode fazer com que o QTD par seja igual a 1. Caso contrário, QTD par é igual a 0. Entenderam o que eu fiz aí? Se de cara vinha um 0 aqui, aí declarou as variáveis. O QTD par é um contador, então ele tem que ser inicializado antes de começar esse laço aqui, ó. Tá? Talvez o Java até reclame, porque o Java é burro. Acho que ele não vai entender que a inicialização eu estou fazendo dentro do if. Ó. É capaz dele obrigar eu a colocar um igual a 0 aqui. Vamos ver. Eu tenho que inicializar essa variável. Eu estou inicializando. Se o que vier de lá for 0, inicializa com 1. Inicializa com 1, aí ele vai vir para cá, ó. Não vai entrar no while, porque n igual a 0, vai retornar o que aqui para mim? 1. Qualquer valor que vier aqui diferente de 0, o que ele vai fazer? Declara as variáveis aqui. N igual a 0? Não, acabei de falar que qualquer coisa é diferente de 0. Então ele vai entrar no else. QTD par igual a 0. Que é o que estava aqui antes, né? QTD par igual a 0. Como o valor que está vindo lá é diferente de 0, lembrando que o diferente de 0 significa maior também, porque aí o exercício está dizendo que vai ser tudo positivo. O que vai acontecer? Vai entrar aqui e vai contar os dígitos pares. Entenderam a ideia? De eu fazer essa inicialização aqui a meu favor quando n for igual a 0? Só vamos confirmar aqui que eu acho que o Java não é inteligente o suficiente para perceber que a inicialização está sendo feita dentro do condicional. Eu acho que ele vai falar que a variável não foi inicializada. Quer ver? Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostava que vai dar erro.
Não deu. Perderia dinheiro. Eu salvei. Tô até desacreditando que esse negócio não deu erro. Ainda bem que ninguém sugeriu apostar aí. Eu perderia dinheiro. Conta dígitos pares. Testar com o primeiro lá que a gente já tinha testado. 2, tá certinho. Testar com o outro que a gente testou ali também. Vai dar os 4, né? O outro aqui que vai dar 0. Testar com 0 que agora tem que dar 1. Aí, 1 vai dar 0, 2 vai dar 1. Beleza. 44 dá 2, 33 dá 0. Legal. Tô confiante. Ctrl D. Ctrl D. E vamos enviar. Meia 7. Downloads. A aula de ontem está aqui ainda. Eu vou excluir porque ela é grande. Enviei. Onde é que está? Aqui ainda. Vamos ver se já respondeu. Aí, yes. Muito bom. Contou certinho. Vou voltar aqui para vocês. Não, aqui não é vocês. Vou voltar aqui para vocês. Professor, se testar com 100 daria 2 pares ou nenhum? Tem que dar 2, né? Tem que dar 2. Vamos testar aqui. 100, 2, 1000, 3. Ele vai pegar cada um dos dígitos. Então ele vai contar o 0 como... 0 mod 2 é 0, né? Então ele conta um par. Beleza, pessoal? Com a nossa primeira funçãozinha que a gente fez aí. Eu só fiquei com uma dúvida. Professor, Oi, pode falar. para o juiz, então é o para desconsiderar o 0? Então, era isso que eu ia falar agora. Eu só fiquei com uma dúvida. Será que eu coloquei 0 nos testes? Porque se eu seguir o enunciado aqui, o enunciado está dizendo que não. Que eu não coloquei 0. Então, se eu não fizesse aquele if aqui, ó, teria que aceitar. Alguém mandou sem esse if aqui? Tente mandar sem o if aí. Mandou sem o if, Danilo, e aceitou? Então é porque realmente ele não está considerando 0 lá. E é o que está no enunciado, é o que seria correto. É o que seria correto. Ele não tem um 0 lá. Se não está em desacordo com o enunciado. Que chato, né? Eu não pensei nisso. Devia ter colocado 0 na história, sim, por que não? Mas tá respondido, né, Mariana? Não é necessário o if. Sim, sim. Muito bom. Alguma dúvida, pessoal? A gente pode seguir para o próximo. Tomar uma água aqui, que hoje eu trouxe água. Muito bom. Vamos para o próximo, então. Legal. Jogar você. O yes aí. Deixa eu ver. Quadrado da metade. Vamos pegar o quadrado da metade, vai. Vamos pegar esse. 68. Certo. Quadrado da metade. Faça um programa que receba uma sucessão de números inteiros entre 1000
e 9.999. Tá. E diga se ele atende o seguinte critério. Então, por exemplo, se ele recebeu lá 3.025, eu vou pegar 30 mais 25. Então, 30 aqui, mais 25, vai dar 55. E 55 ao quadrado é igual ao próprio 3025, 3.025. Tá? Então, ele quer que eu faça o quê? Que eu quebre esse número no meio. Vai ser sempre no meio. Isso é, por isso que já tá... Aliás, deixa eu... Isso, deixar vocês aí. Por isso que o número tem sempre 4 aqui, ó. Então, eu estou indo desde o 1.000 até o 9.999. É o espaço que eu tenho para trabalhar aí. Então, vai ser sempre 4 dígitos. Então, vai facilitar a minha vida. Eu vou quebrar esse número na metade. Vou pegar os 2 dígitos menos significativos, os 2 mais significativos. Vou somar os 2. Vai dar um valor. Esse valor ao quadrado eu vou verificar se é igual ao próprio valor inicial lá. Tá? É isso que ele está pedindo. A entrada consiste de vários casos de testes, com um número inteiro K por linha, sendo que esse K vai estar entre 1.000 e 9.999. A entrada termina com o final de arquivo, ok. A saída consiste de várias linhas. Para cada valor informado na entrada, escreva OK, caso o número atenda esse critério, ou NOK, caso contrário. Não esqueça de soltar uma linha após a última impressão. Na verdade, vai soltar de todos aqui, inclusive do último. Então tá aqui. Vários exemplos aí. Tá. Tá, vamos lá. Entenderam o problema? Vamos então. Acho que, bom, se for necessário, a gente vai lá para aquela luzinha lá escrever, né? Mas aqui a ideia vai ser parecida, né? Eu vou usar o div mod aqui, né? Acho que é o div 100, né? É o div 100 e o mod 100, né? Se eu fizer 30, 25 mod 100, eu pego 25, quer ver? Mod 100, peguei o 25. E se eu pegar o 30, 25 dividido por 100, pego 30, parte inteira. Então, tranquilo, né? Eu vou fazer um div, um mod 100 para pegar os 2 dígitos menos significativos. E eu vou fazer uma divisão por 100 inteira para pegar os 2 mais significativos. Pronto, já tenho os 2 na mão, somo os 2. Tiro o quadrado, calculo o quadrado dele e verifico se é igual ao n inicial. Tranquilo o desenvolvimento, a ideia? Se alguém não entendeu, fala que a gente vai para o quadrinho lá e eu fico escrevendo lá. É bom que eu até treino a minha capacidade de escrever usando mouse, que nunca pensei que eu ia ser obrigado a fazer isso na vida. Todo mundo entendeu mesmo? Senão a gente vai direto para o desenvolvimento. Pessoal, se alguém não entendeu, pode falar. A gente vai até lá e esmiuça, que nem a gente esmiuçou aqui agora esse daqui, ó. Ninguém vai falar nada, então eu vou direto programar. Como é que eu vou quebrar isso daqui? O main vai ficar responsável por a mesma coisa do outro, hein? Aliás, dá até para copiar aquele main, vai ser exatamente aquele mesmo main, só que ao invés de chamar o conta dígitos pares, eu vou chamar agora sei lá, calcula quadrado da metade, sei lá como que eu vou chamar essa função. Mas a ideia vai ser a mesma, vou ler um número, vou declarar tudo lá, igualzinho o scanner, até hasNext, while hasNext, vou ler o num, vou invocar uma função e vou imprimir o resultado na tela. Perceba como está ficando divididas as tarefas? E aí pode ter até reaproveitamento. Veja aí, o main vai ser exatamente igual ao outro. Vamos lá, então. Vocês não estão falando muita coisa, porque deve estar tudo ok. Deixa eu copiar o nome aqui. Folder, quadrado da metade.
New folder, quadrado da metade, ponto Java. Ok. Import Java inútil scanner. Public class, quadrado da metade. Public static void name, string args. Legal. Int n, num, vou chamar de num também. Scanner scan igual new scanner system in. E eu vou precisar de alguma variável aí, mas eu não vou pensar agora, depois eu penso. While scan.hasNext. Ok. O que eu faço aqui? Lê o número. Num igual scan.nextInt. E escreve alguma coisa lá no final. Tem uma chamada de função ali no meio ainda, né? System não, system out.println. Vai escrever alguma coisa aí. Então vamos lá. Aqui é onde eu vou invocar o tal do... a resposta dele vai ser ok ou não ok, né, galera? Então, ok ou não ok é boolean. Boolean eu vou chamar de resposta. Resposta igual. Vou chamar de check. Eu não estou conseguindo imaginar o nome dessa função. Vou colocar assim, quadrado da metade. Metade. É o nome da minha função. É quadrado da metade? Passa o num. Ele vai responder sim ou não. Eu vou fazer de um jeito aqui que todo mundo vai entender sem usar ternário, tá? Vai acabar ficando com mais linhas. Se a resposta for true, responde ok. Dava para fazer usando ternário aí sem problemas e ia ficar uma linha só. Mas, para garantir que todo mundo vai entender, system out println. Se for falso, o resp, né? N ok. É o que ele está pedindo para imprimir lá. Certo? Pronto. O main fez a tarefa dele, que é ler o número e dar a resposta final. Então, agora, vamos definir aqui a nossa função. Public static. É uma função que retorna boolean. Boolean é quadrado da metade, recebe int n. Cuidado com esse ponto e vírgula aqui. Vocês viram que eu copiei de lá? Para eu não errar o nome. Aí vocês fazem isso para não errar o nome e acaba errando aqui, esquecendo desse ponto e vírgula, hein? Aí dá problema depois. Então, abre e fecha o corpo da função. Agora a gente vai começar. Como eu falei a ideia, falei que a gente ia lá para o quadrinho caso alguém precisasse, mas ninguém se manifestou aí. Dividido por 100 para pegar os dois menos significativos e... Desculpa, né? Resto da divisão por 100 para pegar os dois menos significativos e divisão por 100 para pegar os dois mais significativos. Então, vamos lá. Eu vou chamar de int. Eu vou chamar de dir num. Aliás, eu vou chamar de num dessa vez também, tá? Para ficar igual aqui. Ó. Vocês verem que não tem problema ter o mesmo nome. Direita do número vai ser igual ao quê? Vai ser igual a número dividido por 100. E esquerda do número vai ser o quê? Num resto da divisão por 100. Beleza. Int. Vou colocar assim. Dir. Vou chamar de soma, né? Soma. Soma dir esc. Soma da esquerda com a direita. Vai ser igual a dir num mais esc num. Beleza. Se soma dir esc
vezes soma dir esc, que é o soma dir esc é o quadrado, né? Se for igual ao quê? Ao num, retorna o quê? True. E aqui eu coloco return false. Quem quiser colocar else, return false, quem colocar assim, não tem problema. Tá ok. Tá? Eu acho que fica até mais bonito. Tá? Eu já coloco assim direto. Tá? Por quê? Se der verdade, ele entra aqui. Retorna true. Embora a gente tenha aprendido que na seleção simples, o que vai acontecer? Se isso aqui der verdade, ele entra aqui e executa o que está aqui. Quando ele termina de executar o que está aqui, o que ele faz? Executa o que está lá fora. Executa esse aqui. Ó. É verdade isso. A gente aprendeu assim. Só que o return, ele é absoluto, né? Quando ele executa o return, nada do que está para baixo do return vai ser executado. Então, se ele vir aqui, isso aqui é verdade, ele executa o return. E o return não vai ter chance dele voltar e executar isso daqui. Ó. Então, acaba sendo um if else. Isso mesmo, João. Estou retornando true e false. Toma cuidado com esse return true aí, que não é entre aspas, não, hein? Acho que é só porque você escreveu aí no chat, por isso que você colocou assim. Porque true, entre aspas, é uma string. O true sem nada aqui é o valor, é o literal. Mas é isso mesmo, eu estou retornando true ou false por ser uma função booleana. Tá? Então, voltando ao que eu estava falando aqui. Aqui, na verdade, eu tenho um if else acochambrado ali no meio. Né? Por quê? Se isso aqui for verdade, ele executa isso e mais nada, porque não tem chance de voltar. Se isso for falso, ele salta isso e executa isso. Tá? Então, mas quem colocar o elsezinho ali, eu acho até bonitinho. Tá? É o mais elegante, é o mais bonito. Eu aqui estou contando com uma... Eu estou usando a meu favor esse negócio do return, que não vai ter chance de executar o que está lá para baixo. Tá? Ok. Esse aqui já era, né? Esse aqui a gente já pode tirar. Agora, isso aqui está executando ainda. Então, Ctrl D para parar. Sai do conta dígitos pares e vai para o quadrado. Deixa, colocou o nome da função. Qual que é o nome do que a gente acabou de fazer? É quadrado da metade. Quadrado da metade. Java C, quadrado da metade. Compilou. Java C, quadrado da metade. Está executando. 3025. Ok. 8459, não ok. 7854, não ok. 2025, ok. 6666, não ok. Ctrl D. Pessoal, se trata de um problema que ele você não tem problemas dá para testar todo o espaço, não é um espaço grande, é 10.000 entradas. Dá para a gente testar. Vamos testar para todas, então. Vou fazer um gerador de teste aqui, que nem é um gerador tão gerador assim. Na verdade, ele não vai gerar nada, ele vai só colocar todas as entradas possíveis, né? Então eu vou gerar todas as entradas possíveis para a gente testar. Pergunta: vocês querem que eu faça isso em seu Java, ou em seu Java, esse geradorzinho aí? O que vocês preferem? É um gerador bem tranquilo. Escolham aí, enquanto eu... Professor, eu prefiro Java, já que a gente já está vendo Java mesmo. Beleza, eu também prefiro Java, para falar. Assim,
eu gosto de C. Então a minha opinião, a minha escolha sempre é pelo C. Mas, como eu estou fazendo com vocês, eu preferia fazer em Java, porque vocês já conhecem Java. Eu estou incentivando vocês a testarem. Tem gente que me manda e-mail lá, eu falo, tem que testar, manda teste, fala do teste e tal. Então eu vou fazer em Java mesmo. Teve 2 votos só. O resto é tudo abstinente, então é 2 contra nada. Então, vamos lá. Fazer em Java. É um gerador. Esse gerador, pessoal, é muito. Vamos lá. O Danilo e o rapaz que falou comigo, que eu acabei não vendo o nome. Você. Quem? Roberto ali. E aí, como que vocês fariam esse gerador de teste? Ele é bem simples, porque, como eu falei, ele não tem que gerar aleatório. Eu já sei exatamente onde que está. É de 1000 a 9.999. Como que eu faria um gerador de teste? É quase um programa que vocês já... Isso. É quase um programa que a gente fez aquele número 100, não sei quanto. É a mesma coisa. Eu fazer um laço de repetição de 1000 até 9.999, fazendo o quê, Danilo? Escrevendo o número na tela, né? Escrevendo o número na tela e vai embora. E depois, como é que eu faria para gerar o arquivo? Ai, caramba. Como que eu faria para gerar o arquivo de teste, então? Isso. Usaria o redirecionamento lá no terminal, que ao invés de escrever na tela, eu quero que ele escreva no arquivo. É isso mesmo. Pronto, já tem todos os testes feitos. Todos os possíveis testes. Enquanto você estava pensando aí para dar a resposta, muito bom, viu, Danilo? Parabéns. Acertou em cheio tudo aí para a gente fazer o nosso gerador de testes. Eu já fiz aqui uma classe, eu costumo chamar de gera entrada, que eu chamei de gera todas as entradas, porque afinal de contas são todas. Tá o forzinho lá, ó, manjado já, que vocês já conhecem, ó, começou em 1000, vai até 9.998. De 1 em 1, fazendo o quê? Imprimindo na tela e pulando uma linha. Tá? Por que eu fiz assim? Eu tinha feito igual aqui, aí depois eu pensei, tirei o igual para ele ir até 998, né? Quando ele virar 999 aqui, 9.999, isso aqui vai dar falso, ele sai e vai imprimir o 9.999, só que sem pular a linha. Tá? E aí vai ficar o arquivo bonitinho, do jeito que está definido no enunciado. Então vamos fazer aqui, ó, Java C, né? Gera todas as entradas. Gerou. Java gera entradas, ó. Se você executar, imprime tudo na tela. Pronto. Só que eu não quero na tela. Eu quero redireciona, tá. Java e pronto. Deixa eu ver se... Vamos ver se dá para recuperar sem precisar matar esse terminal. Java gera todas as entradas. Eu quero que você redirecione para um arquivo que eu vou chamar de file
Vou chamar de file 1. Pronto, está aqui, todas as entradas possíveis. Todas. Até 1999. Ao todo são 9.000 entradas. Tinha falado 10.000, mas é 9.000. E aí vamos gerar o quê? Quadrado da metade, passando o quê? Esse file 1 para ele. Aliás, eu vou criar aquela pastinha para ficar bonito, né? mkdir. Vou criar uma pastinha input, outra output. Vou mover o file 1 para a pasta input. Pronto, ele foi para dentro da pastinha input. Ó. Tá lá. Agora sim, Java, qual que é o nome do programa? Quadrado da metade, dá como entrada tudo que está no file 1, que é todas as entradas possíveis, e joga para mim no output file 1. Tá aqui, a resposta para todas as entradas. Tô curioso para ver. A maioria vai ser não ok mesmo, né? É que se eu fizer busca por ok, acho que não vai dar certo, né? Porque ele vai encontrar ok em tudo. Até 9.000 ok. Queria encontrar quais que deram. Quais deram. Dá pra gente fazer isso aqui, né? Quer ver? Como é que a gente pode fazer? Eu quero saber todos que dão ok. Mas é que aqui não dá para fazer em expressão regular, dá? Ah, tem aqui, né? Deixa eu ver, eu nunca usei essa expressão regular aqui. Como é que você colocou? Assim. Pô, mas tem que pôr aqui. Vamos ver. Encontrou só 3. Olha, vamos descobrir quais são esses números. Pô, é mó sacanagem, porque se fizer isso daí, ó, dá para eu enganar o juiz. Eu só coloco ok quando vir a entrada com esses números. A entrada na linha 10, na linha 1026. A entrada na linha 2. Ixi, olha, parece que é de 1.000 em 1.000. Ah, não é bem assim, não. Só esses 3, ó. Só esses 3 aí. Vamos ver quais são esses números? Aí a gente vai na entrada na mesma linha. Vai na entrada, eu quero saber quem é a linha 10.026. É o 25, o 2025, que tá no nosso exemplo. Quero saber quem é a entrada. Deve ser o 30, o 30, 35, quer ver? 20, 26, 30, 25. E só o último aí que é um mistério pra gente. Vamos ver quem que é o. Ô, Felipe, valeu pela dica aí de expressão regular. Eu nem sabia que tinha expressão regular aqui, ó. Agora que eu me toquei. 8802. Olha, caramba, o número 9.801 vai dar. Vai dar? Aquela propriedade louca, 98, 1. Aí somos 2 dá 99. 99 é o quadrado, dá isso aí. 99 é o quadrado? Pior que é, olha. Doido, hein? São só esses 3 que vai dar ok. Legal. Eu acho que eu estou bem confiante para mandar isso aqui lá pro juiz, hein? Estamos bem. Salvei. Ai, ai. E qual que é o problema? 68.
8 quadrado da metade. Onde é que tá? Onde é que tá? Eu não mandei, não? Ah, tá aqui. Fica fora de ordem, é um saco, hein? Aí, aceitou. 68. Muito bom. Acho que não podia ser diferente esse daqui, né? Acho que o teste que eu devo fazer deve ser exatamente com todas as entradas possíveis. Deixa eu só confirmar. Quando é exercício assim, repetição, como é que chama? Quadrado da metade. Ah lá, só tem 2. Aí 1 com 44. É certeza que esse aqui é igual ao do PDF, quer ver? Esse é igual ao do PDF. E esse outro aqui, certamente é todas as entradas possíveis. Isso mesmo. Pronto. Tem até a gera entrada. Eu fiz até em Java mesmo. Muito bom. Bacana. Tudo bem aí com vocês? Passamos bem aí com esses dois exercícios? Os Tudo outros ok. dois. Oi? Oi? Tudo ok, professor. Legal, legal. Os outros dois farei na aula do segundo horário, tá? Então aí vocês podem acompanhar na gravação que vai estar lá a solução dos outros dois, né? Com vocês eu fiz esse aqui e o quadrado da metade. Então vai ficar para a aula para o segundo horário, vai ficar o números e o números amigos, tá? Legal. Ok. Então agora eu vou aproveitar esse tempo aqui para falar de um outro tópico com vocês, é um subtópico, né? Dentro do tópico de modularização ainda. Que a gente pode usar daqui a pouco, mas vai ser como exemplo. Tá. Não, eu já vou usar agora. Vou usar agora. Eu vou usar aqui aquela nossa pastinha de exemplos para fazer um código aqui. Vamos lá. Vou jogar fora isso aqui, vou fazer uma pasta. Hein? Uma pasta que eu vou chamar de parâmetros. A gente vai estar mexendo aqui com os parâmetros. Valor.java vai ser o nome do meu fonte. Public class valor. Eu vou fazer uma entrada via teclado. Java util scanner. Ok. Public static void main. String args, ok. Tá. Vou declarar aqui duas variáveis, A e B, inteiras. Scanner, new scanner, system. Ok. Vou fazer a entrada do A, scan.nextInt, nextInt e B scan.nextInt. Beleza. Legal. Vou imprimir na tela, tá? System out println. A vai ser igual a o que está na variável A. B vai ser igual ao que está na variável B. B. Aí. E aí eu vou invocar uma função, tá? Eu vou invocar uma função aqui, que eu vou chamar ela de vezes 10. Passando quem? A e B. Certo? Perceba que ela é um procedimento. Ela pode ser uma função também. E eu posso estar ignorando o retorno dela. Tá? Aliás, pode até ser que eu faça isso para vocês verem como é que funciona. Mas, a princípio, a ideia é que dentro dessa função eu multiplique o valor de A por 10 e de B por 10 também.
Tá? E aí eu vou imprimir aqui de novo. Pronto. Eu vou até colocar uma mensagem antes. System out println antes de vezes 10. E depois de vezes 10. Ok. Agora vamos definir esse procedimento. Public static void vezes 10. Recebe uma variável A, recebe uma variável B. Estou dando o mesmo nome. A gente viu que isso não influencia em nada. E aqui eu vou fazer o seguinte. A recebe o valor de A vezes 10. B recebe o valor de B vezes 10. Beleza. É isso aí. Vou sair aqui do quadrado da metade, vou entrar nos exemplos e vou entrar na pasta parâmetros. Java C, o nome é valor. Nessa altura do campeonato, vocês já estão craques em navegar pelo terminal, não estão? Esse negócio de CD, vai e volta. Acho que isso não é mais dificuldade para vocês, não, né? Ótimo. Isso é bom, isso é bom. Já compilei. Java. Valor. Legal. Tá esperando aqui. Na verdade, eu não coloquei uma mensagem, eu podia até colocar, porque não é para o juiz, né? É para a gente aqui. Print. Informe o valor de A. Informe o valor de B. Vou colocar assim. Ficar legalzinho. Não é para o juiz, então dá para a gente colocar essas coisas. Dá um Ctrl C para parar. Compila. Aí, ok. Olha lá. Informe o valor de A. Eu vou lá e coloco 10. Informe o valor de B. Eu vou lá e vou colocar 15. Né? Ok. O que vai acontecer aqui? Eu estou exatamente nesse ponto aqui, né? Acabei de colocar o 15, vou apertar o Enter. Vou apertar o Enter. Então, eu estou parado nessa linha aqui. Quando eu der o Enter, ele vem para cá. Ele vai escrever na tela antes de vezes 10. A igual, ele vai colocar o valor do A. B igual, vai colocar o valor do B. E ele invoca o método, no caso aqui, o procedimento vezes 10. Né? E aí vai escrever depois de vezes 10, e aí vai escrever aqui o valor de A, o valor de B. Quando eu der Enter aqui, o que vai aparecer escrito na tela? Nessas 4 linhas aqui, né? O que vai aparecer em AB, AB aqui? O que vocês esperam? O que vocês esperariam que aparecesse escrito? Vou pegar mais água. O que é isso? Que isso? Que isso? O Homem-Aranha falando com o Papa? Que é isso? O que eu tô bebendo é água, né? E aí, pessoal? O Felipe colocou ali 10, 15, 10, 15. É isso mesmo que vai aparecer. Ele não vai alterar o valor. Não alterou. Isso porque, aliás, legal, ele falou ali, não sei se algum conhecimento prévio que ele tinha, ou se é com o que a gente conversou ontem. Porque com o que a gente conversou ontem, né, já seria o suficiente para vocês concluírem isso. O quê? Que não vai ter... Um escopo não influencia no outro.
né? Um escopo não vai influenciar no outro. Eu tenho o escopo do main, tem o escopo do main aqui, e tem o escopo do vezes 10 aqui. Né? Embora todo mundo que eu coloquei ali, eu coloquei com o mesmo nome, né? Eu coloquei A aqui com valor de 10, B aqui com valor de 15. Isso aqui é o main. No momento que eu invoco o vezes 10, que recebe como parâmetro uma variável que ele chama de A também e outra que ele chama de B também, quando eu invoco ele aqui, eu passo para ele o A e o B, mas na verdade eu estou passando o quê? Os valores. Né? Aqui, na verdade, eu estou passando o quê? O 10. Aqui eu estou passando o quê? O 15, o valor mesmo. São os valores que eu estou passando. No momento que invoca, eu estou passando para ele aqui um parzinho 10, 15. Não me interessa se ele chegou lá, ele vai ter os mesmos nomes. Isso é problema dele. É dele, eu só passo o valor. Ele chama como ele quiser. Ele está chamando aquele de 10, aquele de 15. Aí lá dentro ele está fazendo o quê? Está pegando o A dele, que está com 10, o B dele, que está com 15, e ele está fazendo alguma operação lá. Ele está falando, o A vai receber o que ele já tem vezes 10. O B vai pegar o que ele já tem vezes 10. E pronto. Volta, terminou o processo dele. Volta para cá. Quando volta para cá, eu dou um print no A e B. O que ele vai imprimir para mim? O 10 e o 15. Por isso que não teve mudança nenhuma. Tá? Tudo bem? Pessoal, pergunta. Para todo mundo enxerga isso com aquilo que a gente falou ontem, dos escopos, que são coisas separadas. O jeito que eles se comunicam é através de argumento ou de retorno. Então, por isso que, embora eu tenha mexido nas variáveis aqui, não influencia nada lá. Eu sabia que essa parte aqui seria um chovendo molhado, porque do jeito que a gente detalhou ontem, eu acho que vocês concluiriam isso sem muito esforço. Tá tudo bem aqui para todo mundo essa parte? Tudo sim, professor. Legal. Muito bom. Esse processo todo que a gente fez, quando isso aqui acontece, ó, quando isso aqui acontece, e aí ele passa os valores do A e do B para a função que está sendo invocada, e ela recebe isso nas variáveis paramétricas e tudo. Isso aqui se chama passagem de parâmetro por valor. Passagem de parâmetro por valor. Tá? É o nome desse processo todo aqui. Ok? Na passagem de parâmetro por valor, a função que está invocando, que no nosso caso aqui é o main, ó, a função que está invocando, ela transmite valor para outra função. Então, por isso que ele passou aqui o 10 e o 15. Se fosse string, podia passar aqui uma palavra e outra palavra. Se fosse um char, podia passar aqui um x e um y. Se fosse reais, ia passar aqui 3,79 e 10,5. E passando para o lado de lá. Isso é valor. Ele está passando valor. Tá? Ok. Passagem de parâmetro por valor. Existe uma outra forma de passagem de parâmetro, que é chamada passagem de parâmetro por referência.
Acho que eu não consigo copiar essa tela, não. Consigo? Acho que não, né? Não tem problema, a gente faz de novo. Existe uma outra coisa chamada passagem de parâmetro por referência. Eu vou até colocar aqui, assim, ó, passagem de parâmetro por referência. Parâmetro, e por que ele não coloca aqui para colocar o referência? Vou deixar aqui, para destacar. Eu não consigo aumentar esse negócio? Ah, se eu não consigo aumentar, fica aí mesmo. Eu vou escrever lá no outro, passagem por valor, só para ficar identificado o que é o que aqui, ó. Porque eu não sei se vocês têm acesso a isso depois, não sei o que acontece, mas enfim. Por valor. É o que a gente fez aqui, tá? Ok. Passagem de parâmetro por referência. Como é que isso acontece? Eu vou ter o escopo aqui do vezes 10. Vai ficar muito em cima do... Sai daí. Ah, vem para cá, vai. Pronto. Eu vou ter aqui o main. E vou ter aqui o vezes 10. Ok. Aqui no main, vou declarar a variável A, vou declarar a variável B. Pessoal, eu vou falar com vocês aqui independente de linguagem, tá? Não vou falar de Java, porque no Java é um pouco diferente para implementar isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, mas vamos lá. Eu vou dar 10 para você e vou dar 15 para você também, certo? Lembra, uma pergunta que eu vou fazer, coisa que a gente falou, se eu não me engano, na primeira aula, hein? Hoje a gente está na aula... Que aula que a gente está hoje? É a 12? Acho que é a 12, né? A gente está na aula 12. Hoje é a nossa aula 12. Hoje é a nossa aula 12. Ó. Então, coisa que eu falei lá na primeira aula. Eu vou perguntar agora. Quando eu crio uma variável, como eu criei aqui o A e o B, o que está atrelado a essas variáveis? O que estão atrelados a essas variáveis? Me respondam isso. Não, não é só isso. Ele é chato, ele não deixa eu deixar isso maior. Quero deixar maior. Ah, ele deixa eu deixar maior, mas não deixa. Nome, valor e endereço de memória. Tinha mais uma coisinha que é o tipo, né? Mas que não, então eu tentei fazer bonitinho, mas ele não deixa. Então vamos lá. Quando eu crio aqui o A igual a 10, eu tenho atrelado ali o que o Felipe falou. Eu tenho um identificador, que é o que ele chamou de nome, que eu falei que normalmente chama mesmo é de nome. Eu tenho um valor do domínio do tipo, porque também ela também tem um tipo, então ela tem um identificador, um tipo, um valor que pertence ao domínio do tipo e um endereço de memória. Isso aqui está no endereço de memória. Lá dentro da função main, tá? Ele pegou um pedaço da memória lá e falou, bom, a partir de agora isso aqui a gente vai chamar de A e vai ter o valor 10. Isso aqui está no endereço, sei lá, x, b... Eu não vou colocar xb, não, vou colocar número mesmo. Vai estar no endereço, por exemplo, 1000H da memória. Tá? E a variável b, que tem o valor 15, é uma variável, ela possui
as mesmas coisas. Um tipo, um identificador, um valor e um endereço de memória. Vamos supor que ela está no valor, que ela está na posição 1004H, é a posição de memória dela, tá? E aí o que acontece? Eu invoco a função vezes 10. Até então, o que eu passo para a função vezes 10? Eu passava o valor do A e o valor do B. Ao invés de eu passar agora o valor do A e o valor do B, eu vou passar isso aqui, ó. Eu passo o endereço da variável B e eu passo o endereço da variável A. Tá? Invoco aquela função. O que vai acontecer? Os parâmetros que eu estou enviando aqui agora, na verdade é o quê? Eu vou chamar de EA, tá? E EB. Então eu vou estar passando aqui EA e EB de endereço, tá? Endereço de A e endereço de B. Esse E aqui está significando endereço, tá, pessoal? Não é o nome da variável, não. É a anotação que eu estou inventando aqui agora com vocês, que isso não existe, tá? Então, no momento que ele estiver passando aqui, ele está passando o quê? O endereço, eu vou chamar de end. Endereço, é que aqui não ia caber end. Endereço de A e endereço de B. Esse cara aqui, ele vai receber dois argumentos. Esse argumento que ele tem que receber, ele tem que falar qual tipo, né? Lembra que eu falava int A, int B? A gente sempre fez isso lá. Agora ele vai receber o quê? O endereço. O endereço de uma variável A e o endereço de uma variável B. Que ele pode dar outro nome. Ele pode chamar endereço de X, endereço de Y, não importa. Ele dá o nome que ele quiser. Mas tem que ser do tipo que recebe o quê? Endereços. Por quê? Nesse cara aqui vai estar vindo o quê? 1000H. E nesse cara aqui vai estar vindo o quê? 1004H. Está indo os endereços. Tá? Chegando aqui, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, olha, eu quero que você pega o que está lá no endereço de A e atribui para o que está lá vezes 10. E eu quero que você pegue o que está lá no endereço de B e atribui o que está lá vezes 10. Nesse momento que ele executar essa expressão aritmética aqui, perceba que aqui ele tem um endereço. Tá? E aqui ele tem um endereço também. Então ele está falando, ó, atribui lá para aquele endereço um valor. Que valor é esse? O próprio valor que está lá vezes 10. Nesse momento, o que essa função faz? Quando o main passou para ele os endereços das variáveis, nesse momento ele não está passando o valor. Ele está passando os endereços. Ele está indicando para a função o seguinte, olha, tem esses endereços aqui que você pode usar. A função, o que ela pode fazer tendo isso em mãos? O main deu para ela essa autoridade. O main deu para ela esse poder. Ela pode ir até aquele endereço lá e alterar. Então, passa a ter 100. Ela pode ir até aquele endereço lá e alterar. O main deu isso para ela. O main passou para ela o endereço da variável. Ela pode ir até lá e falar, então tá bom. Pega o valor que está aí e multiplica por 100. 150. Terminou, ela não tem mais nada o que fazer. Já fez as duas operações que ela tinha que fazer, return. Só que o return, como ela é um procedimento, não retorna valor nenhum. Vem para cá. No momento que eu dou o print aqui, o que vai acontecer? Print AB. O que ele vai printar? 100 e 150. Por quê? Foi alterado lá dentro da função vezes 10. Mas por que essa alteração foi feita? Porque o main deu autoridade, deu poder para a função alterar as variáveis dele. Como que ele deu esse poder? Ele deu o endereço.
Ele falou, ó, aqui no meu escopo eu tenho duas variáveis que estão em tais endereços de memória. Toma aqui os endereços e você pode manipular essas variáveis. Isso é um perigo, hein? Porque essa função daqui ela pode fazer agora bobagem lá. Mas ele está confiando nela. Tá? Então, isso é passagem de parâmetro por referência. Por referência. Quando você não dá o valor, você não transmite o valor para a função que você está invocando. Você dá para ela o quê? Uma referência das suas variáveis. Você fala assim, ó, tá aqui o endereço de duas variáveis que estão aqui no meu escopo e você pode alterá-las. Tá? Isso é passagem de parâmetro por referência. Tudo bem com a ideia disso? Tudo bem. Legal, legal. Em linguagem C, eu faço isso através de ponteiros. A linguagem Java, ela não possui ponteiros. Não ponteiros explícitos, como é o caso da linguagem C. A linguagem C, eu tenho isso explícito. Eu sei exatamente o que é um endereço de memória e o que é um valor. E eu vou estar manipulando essas coisas. Que foi o que eu coloquei aqui para vocês. Perceba que nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, eu estou manipulando valores. Nesse momento aqui, eu estou manipulando valores inteiros. Estou manipulando valor no domínio dos inteiros. Já aqui, eu estou manipulando o quê? Endereços, ó. Endereços, ó. Tá? Na linguagem C, isso é claro para mim. Em Java, não. Mas tem como eu fazer isso em Java também. E aí é onde eu vou usar alguma coisa de orientação a objeto com vocês aqui agora, tá? Então vamos lá. A gente acabou de fazer o exemplo aqui, que vocês viram que a função vezes 10, ela não teve poder para mexer no escopo do main. Por quê? Porque a passagem foi por valor, tá? Vamos lá. Eu vou fazer em Java, não vou fazer em C, tá? Aí quem tiver curiosidade para ver isso em C, não perca. No Q3 já tem programação estruturada, que lá a gente faz isso em C. E aí fica óbvio o que acontece, tá? Fica óbvio, fica exatamente igual isso aqui, ó. Inclusive lá a gente consegue enxergar isso aqui. Eu consigo dar um print na tela e ver esse 1000H. Eu consigo dar um print na tela e ver esse 1004H lá. Aqui eu não consigo, em Java. O Java faz isso, pessoal, justamente para é uma segurança, tá? Porque você entregar esse poder na mão do programador, dele conseguir manipular os endereços de memória, dá muito, eu não sei outra palavra, cagada. Dá muita cagada. Porque imagina você dar esse poder para ele. Porque se você errar alguma coisa ali, você está mexendo em região da memória que não pertence à sua aplicação. Você pode tentar, eu consigo alterar a memória de uma outra aplicação, eu consigo alterar a memória do SO. Tudo bem que tem vários critérios de segurança aí no meio que não vai deixar você fazer isso, mas aí vai estourar um runtime error na sua cara. E aí você não sabe o que é. Tá? Mas enfim, não percam programação estruturada, que lá a gente vê tudo isso. Tá, referência. Como que isso funciona em Java? Vamos lá. Import Java inútil scanner. Public class referência. Public static void main. String args. Tá. Vamos lá. Aqui é que começa. Eu vou definir uma outra classe aqui embaixo. Tá? Me desculpem, mas é o jeito de eu conseguir fazer isso em Java. Porque em Java, tudo que você declara em Java, tudo que você declara, ó, tudo que eu declaro se trata de variável que eu vou, quando eu transmito aqui, ela vai ser por valor. Sempre vai ser valor. A única coisa que em Java não é valor, é referência, é objeto. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um objeto. Tá? Então, isso aqui vai ser referência, isso aqui vai ser valor. Por isso que eu estou passando aqui essas variáveis e ele não está modificando. Por quê? Porque são variáveis primitivas, é chamado em Java. Se eu criar uma variável, que ela seja uma variável objeto, sempre vai ser uma referência. E quando eu passar aqui, ele vai alterar, vocês vão perceber. Então, por isso que eu tô sendo obrigado a criar, por exemplo, uma classe que eu estou chamando de inteiro.
Estou chamando uma classe de inteiro que dentro dela vai ter o quê? Um inteiro com um valorzinho lá. Tá? Então eu vou criar essa variável aqui agora, lá. Inteiro, vou chamar de A. E vou colocar, ó, que nem a gente faz com o scanner, ó, new inteiro. Vou criar um inteiro B. E eu vou colocar um new inteiro nele também. Pronto. E agora eu vou colocar, vou usar o scanner para isso. Scanner, scan igual new scanner system in. Vou colocar valor dentro dessa variável A e B, tá? Então eu vou usar o scan. Então, na variável A, no campo valor, vai receber o seguinte valor, que é o que vai pelo scanner. Next int. E a mesma coisa eu vou fazer com B. A variável B, lá no campo valor dela, vai receber o que vier do scanner next int aí. Pronto. E aí eu vou fazer aquele system out println antes de vezes 10. Antes de vezes 10 é o quê? System out println mostra para mim o que tem na variável A. O que tem na variável A? A.valor. E o que tem na variável B? B.valor. Vou invocar a tal da variável vezes 10. Variável não, desculpe, função, procedimento, vezes 10. O que eu vou passar para ela? A e B. E vou copiar aqui, ó. Depois de vezes 10. Depois de vezes 10. Imprime para mim o valor do A e o valor do B. Vamos fazer então esse vezes 10 aí agora. Onde é que eu faço ele? Logo depois que terminou o main. Public static void, qual que é o nome? Vezes 10. O que o vezes 10 recebe como argumento? Uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de A, e uma variável do tipo inteiro, que eu vou chamar de B. Ok. O que ele vai fazer? A, no campo valor, recebe o que ele já tem lá, vezes 10. E o B, no campo valor, recebe o quê? O que ele já tem lá, vezes 10. Muito bom. Perceberam que o que eu fiz aqui, com exceção desse negócio de eu ter que ter declarado aqui uma classe, que eu criei aqui duas variáveis A e B do tipo inteiro, atribuí aqui os valores para o A e para o B, mostrei na tela, invoquei o troca, multipliquei, desculpa, invoquei o vezes 10, multipliquei por 10 e exibi de novo. Exatamente a mesma coisa que eu fiz lá, só que lá eu fiz com variáveis primitivas, A e B, int AB. Aqui eu estou fazendo também com dois inteiros, só que agora esses dois inteiros estão dentro dessa classe aqui, ó. Perceberam que a única coisa que eu fiz foi isso? Eu peguei aquele inteiro e eu coloquei dentro agora de uma cápsula, que essa cápsula eu estou chamando de inteiro. Entenderam isso? Mais detalhes disso que eu estou fazendo, dessa classe aqui, o que é isso, não percam programação orientada a objetos. Tá? Aqui agora eu só quero que vocês percebam o seguinte. Invoquei aqui, ó, um método, uma função chamada vezes 10, passei as duas coisas que estão aqui. Ele modificou lá, ó. Ele modificou essas duas coisas. Será que isso vai surgir efeito aqui? Essa é a pergunta. Se surgir efeito aqui, é porque a função vezes 10 conseguiu ter acesso ao escopo do main e alterar o valor. Isso significa o quê? Que a passagem de parâmetro que eu fiz aqui não foi por valor, e sim por referência. O que em Java é implícito. Eu não consigo ver quais são os endereços dessas variáveis. Por isso, em C eu consigo. Aqui eu não consigo. Vamos ver isso acontecer? Vamos lá. Java C, referência.
Ok, compilou. Java, referência. Eu não coloquei lá, só de propósito eu vou voltar para ficar bonito. Vou colocar igual aqui, para informar o valor do A e informar o valor do B. Aqui e aqui o valor do B. Compila de novo. Ok, tá lá. Informe o valor do A, 10. Informe o valor do B, 15. Quando eu der Enter aqui, o que vocês viram até agora é que ele não consegue modificar. Tá? Mas se tudo que eu falei valeu, se estiver valendo, quando eu fiz aquele encapsulamento e transformei aqueles dois inteiros em uma classe, essa passagem aqui passou a ser por referência. E o vezes 10 vai conseguir ter acesso ao escopo e alterar. Vamos ver. Olha lá. Alterou. Pegaram a ideia e a prática agora, né? Viu o que aconteceu? Muito bom. Muito bom. Essa aqui meio confuso. Danilo. O Java ajuda nessa confusão, tá? O Java ajuda nessa confusão. O que eu sugiro? Assim, eu sugiro que isso aqui que tem que ficar claro para você. Ó, o que eu mostrei aqui, passagem de parâmetro aqui e a passagem de referência aqui, tá? Isso aqui fixe, tá? Porque como eu falei aqui, eu falei independente da linguagem. O Java, para eu conseguir ter acesso à referência, ele me obriga a declarar uma classe e instanciar um objeto daquela classe, que foi o que eu fiz lá com esse inteiro aqui e aqui, ó. Ele me obriga a fazer isso para eu ter acesso à referência, tá? Nenhum exercício que eu passar para vocês vai exigir esse tipo de coisa aqui, tá? Mesmo porque isso aqui, ó, escuta o que eu estou falando. Isso aqui que eu fiz para vocês é um exemplo. Jamais eu vou fazer um programa que faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso aqui é gambiarra. Isso aqui é gambiarra, tá? Quando eu estou fazendo na linguagem Java, a gente trabalha o tempo todo com objetos. Por isso que Java é uma linguagem orientada a objetos. Por isso que ela é uma linguagem excelente para você usar na aula de programação orientada a objetos. E não uma aula que a gente vai aprender a programar de forma estruturada. Então, não é a melhor linguagem para se usar. Entendeu? Por isso que isso aqui é gambiarra. Ah, mas então quer dizer que no Java tudo é gambiarra? Não, porque lá no Java eu sempre vou usar objetos. Então vocês vão ver muitas classes lá. E aí sim, vou ter passagem de parâmetro por referência entre as classes, sem problema. Tá? Então por isso que eu fico com medo quando você fala que ficou meio confuso. Sim, talvez a confusão seja aqui. E aí é ok. Tem que ficar confuso mesmo isso aqui, porque afinal de contas eu estou tentando enfiar um conceito aqui que quem me obriga é a linguagem. Tá? Aí eu sugiro o seguinte, entenda bem o que foi explicado aqui, passagem de parâmetro por referência, passagem de parâmetro por valor, ok? E quando você fizer programação estruturada, não deixe de fazer, lá vai ficar mais claro. Por quê? Porque lá usa a linguagem C, e na linguagem C fica claro o que é passagem de parâmetro por valor, o que é passagem de parâmetro por referência. Quando eu digo que fica claro, é o seguinte, é exatamente esse... Quando eu digo que fica claro, é o seguinte, é exatamente esse mesmo código aqui. A diferença é que, em linguagem C, aqui eu estou passando o quê? Valor. Lá eu passo isso aqui, ó. Quem já viu linguagem C já vai reconhecer isso. Lá eu faço isso. Quando eu coloco esse comercial aqui na frente, significa que ao invés de passar o valor, eu estou passando o endereço dessa variável. Estou passando o endereço dessa variável. Lá ele vai receber o quê? Os endereços. Tanto que eu consigo dar um print na tela desse endereço. E aí eu sei que ele está manipulando aqui, na verdade, os endereços e não os valores. Tá? Por isso que quando eu digo que lá fica claro por causa disso.
Porque lá eu sei o que é endereço e sei o que é valor. Em Java eu não sei, porque é uma coisa que está escondida aqui dentro. Na verdade, está escondido aqui, pessoal. Quando eu faço isso aqui no Java, o que ele está me retornando aqui, ó, é um endereço. O new, ele retorna para mim um endereço. Por isso que, quando eu passo isso aqui, ó, ele está passando o quê? Endereço. Tá? Mas isso vocês só vão ter essa noção quando vocês fizerem programação estruturada e depois fazerem programação orientada a objetos. Vai deixar claro o que é endereço e o que é valor. Tá ok? Mas eu não queria... Pessoal, esse é um conteúdo, passagem de parâmetro por valor e referência, que estava até na ementa de IPI antiga. Depois tiraram justamente por causa disso, porque acabava gerando um certo desconforto até no professor. Tá? Oi? Oi? Quem é? Alô? Será que alguém falou comigo na outra turma? Acho que falaram comigo na outra turma, pessoal. Então, isso gerava um desconforto até no professor, tá? Mas eu acho que é legal nesse momento, a gente não está lidando com coisa... Vocês imaginam que é coisa muito complicada, mas não é. É legal que vocês já tenham essa noção, tá? Mas isso não vai ser cobrado em momento nenhum de vocês, tá? Passagem de parâmetro por referência, por valor vai, porque vocês vão estar passando parâmetro por valor o tempo todo. Mas referência, nenhum exercício meu vai cobrar passagem de parâmetro por referência, tá? Mas fiquem com o conceito aí guardadinho na cabeça de vocês que vai ser útil nas próximas disciplinas que vocês farão. Ok? É isso mesmo, Danilo. Como eu falei, é o Java que acaba atrapalhando, e não o conceito. O conceito, eu acredito que está bem fixo para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, o meu objetivo na aula de hoje era exatamente esse. Eu vou finalizar a gravação aqui, não tem nada novo. O objetivo era exatamente esse, resolver os dois exercícios e mostrar a passagem de parâmetros por valor e referência, as diferenças, tá? Então, a gente finaliza por aqui. Acho que ele não está me obedecendo aqui.